Bananas? O que é o paradoxo da tolerância foi escrito pelo filósofo Karl Popper no início do século passado. Vamos ver aí o paradoxo da tolerância, Ari? Como os intolerantes devem ser tratados na democracia? Fala Karl Popper. Devemos então nos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância e perseguição seja considerada criminosa. Karl Popper, porque é o seguinte, se fala muito na liberdade de expressão absoluta, o que é uma mentira, uma falácia. Pode abrir. Será que, aí vai a pergunta para vocês, existe liberdade de opinião para defender estupro? Estou fazendo a pergunta. Não. A liberdade de opinião esbarra onde começa a lei. Existe a liberdade de opinião para defender homicídio? Não. Então, não é uma lei universal que se sobrepõe a todas as outras. Ela existe, mas, como falou o Ari, até o limite das outras leis. E a pergunta do Karl Popper é a seguinte: os democratas têm que tolerar a existência de pessoas no convívio democrático, na praça dos debates, de pessoas que querem destruir a democracia? Segundo Karl Popper, não. E daí a minha pergunta: o Brasil deve aceitar que o bilionário Elon Musk interfira em ações políticas, jurídicas, legislativas do nosso país? E se aceitarmos isso, não viraríamos uma republiqueta de bananas? Essa é a pergunta, é a provocação que eu faço. Começo ouvindo Guga Noblar. Claro que a gente não pode se comportar como uma republiqueta de bananas. A gente não vai, obviamente, cair e ceder à pressão de um Elon Musk. E a gente está vendo já a reação do Xandão. O Xandão já enquadrou o Musk. O Musk foi incluído no inquérito das fake news e vai ser investigado, porque também há agora a suspeita de existir uma espécie de consórcio internacional da extrema-direita neofascista, aquela representada por Viktor Orbán na Hungria, pelo André Velasquez em Portugal, do partido Chega, que inclusive saiu ontem em ataque contra o Xandão, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Um ataque do Musk, um ataque do André, o líder da extrema-direita de Portugal. O Viktor Orbán tinha, como a gente viu, dado de guarida a embaixada da Hungria para o Bolsonaro. Então, há suspeita de que esteja acontecendo um movimento mesmo, de um grupo internacional de extrema-direita que está agora querendo criar um embaraço, uma intimidação à justiça, tentando intimidar o Alexandre de Moraes, mas a reação é essa, de que a gente não é uma republiqueta e a gente não vai admitir esse tipo de pressão, portanto, já está tendo uma investigação sobre isso. E sobre o paradoxo, é claro que a gente não tem que tolerar os intolerantes. Os americanos, você falou de liberdade absoluta, que os Estados Unidos é o que se aproxima mais do que seria a liberdade absoluta, mas também tem algum nível de censura, não pode fazer apologia ao estupro, claro, mas tem sim um nível, uma tolerância maior no debate, e eles estão querendo agora dar passos para trás no que eles chamariam de liberdade absoluta. Eles estão vendo que essa história de deixar os intolerantes terem voz está acabando com a democracia americana. A democracia americana está em xeque hoje por causa do trumpismo, que é intolerante e que está atacando a democracia, está inventando o discurso de ódio, fake news, dizendo que a democracia lá foi fraudada, igual o Bolsonaro aqui, a mesma cascata, e está funcionando. Ou seja, dar voz aos intolerantes está corroendo a democracia americana. Lá é um exemplo de que afrouxar demais nisso, não ter regras para esse tipo de debate e não criar barreiras para os intolerantes,
pode sim acabar com a sua democracia. Olha, o que faz um homem que tem uma fortuna estimada em cerca de 200 bilhões de dólares, que daria aí R$1 trilhão, atacar a soberania de um país, porque quando ele ataca um ministro do STF, na minha opinião, ele ataca a instituição como um todo, não apenas as decisões daquele ministro. E ao atacar a Suprema Corte de um país, ele ataca a soberania de um país. Ganância desenfreada por mais dinheiro. A gente sabe das crises financeiras do X. Desde a compra, ele teve prejuízo com a transação, perdeu o valor de mercado, e o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. E casa perfeitamente a extrema-direita com as pretensões de lucro do Elon Musk. Porque uma rede social sem freios, sem amarras, sem regulação, significa mais faturamento. Porque há grande faturamento em cima de crime, fake news e desinformação. Então, ao Musk interessa faturar mais, aumentar o seu faturamento no Brasil. As decisões de Alexandre de Moraes vão na contramão disso. E a extrema-direita instrumentalizar essas provocações, essa ousadia do Musk contra o Brasil, porque eu acho que é contra o Brasil, para ressuscitar, né, aquele discurso de que o ministro Alexandre de Moraes é um censor, que ele impede a liberdade de expressão. O Amadeu já explicou bem os limites da liberdade de expressão. E a extrema-direita e Musk, que caldeirão asqueroso. Pois não, Apoliana? Eu acho que nesse caldeirão, inclusive, que o Ari falou, a gente tem que colocar outros elementos, né, outros ingredientes, porque a gente precisa lembrar que o Elon ele não é só CEO de uma plataforma de mídia social. Ele também é dono de uma rede de satélites, o Starlink, que inclusive tem negócios já em aberto com o governo brasileiro, como a promessa de levar a internet de graça às escolas da rede pública. 90% dos provedores da região da Amazônia estão conectados ao Starlink. Então, a gente tem que ver até onde vai, de fato, essa briga do Musk. É só uma questão judicial por suposta censura na rede? Então, mais interesses podem estar atrelados a esse tipo de comportamento do empresário. E aí, a questão... Teria Alexandre de Moraes essa determinação até mais na frente de, quem sabe, tirar a rede social do ar, o X? Eu acredito que a gente pode chegar a esse ponto, já que o Musk não é um cidadão de retrair. Eu acho que ele, daqui para os próximos dias, ele deve inflamar ainda mais essa discussão. E como já aconteceu outras vezes, a Justiça já determinou a suspensão de algumas plataformas, o próprio WhatsApp já deixou por algumas horas de funcionar por determinação judicial, então eu acho que isso vai acontecer. O Musk já alega perda de receita no Brasil, mas essa é muito mais esperneio do que outra coisa. E por último, até onde vai funcionar de fato uma proibição? Porque ele mesmo já está recomendando o uso do VPN, que é para você poder acessar a rede sem ser rastreado, e foi assim que talvez o Alan dos Santos tenha conseguido botar ali o Terça Livre, uma live disponível no dia de ontem, que ele fez mais ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que esse caldeirão tem muito mais coisa ainda para a gente chegar a uma receita final. E França? O Amadeu Musk, ele virou um porta-voz da extrema-direita em âmbito mundial. Não é a primeira vez que ele faz uma presepada dessas, ele que inclusive chegou a se ventilar a possibilidade de ser convocado para prestar esclarecimentos no Parlamento Europeu, porque ele também atacou países da Europa, a União Europeia, que visa também essa regulamentação das redes sociais. E, ao meu ver, já tem uma ligação com o pleito presidencial de 2026. É toda uma cartilha da extrema-direita que o Elon Musk é utilizado como um porta-voz para defender os anseios desse grupo político. Ele fez isso lá nos Estados Unidos durante a eleição presidencial passada em favor do Donald Trump. Está fazendo agora novamente também em favor do candidato do Partido Republicano. E no Brasil vai atuar em favor de Jair Bolsonaro, porque vem uma sanção contra o Elon Musk e aí ele descumpre essa sanção, já adota o discurso de perseguido, um discurso que já vem sendo adotado por líderes da extrema-direita
no mundo todo, inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, ao meu ver, tudo está interligado e passa já também pelo pleito presidencial de 2026 no Brasil. E a sua opinião, Raniele? Bom, Amadeu, eu acho de fato que não tem nada de liberdade de expressão, uma luta pela liberdade de expressão, e sim por interesses comerciais e pessoais, além dessa estratégia com líderes de extrema-direita. Ontem, por exemplo, o ex-presidente da República, Bolsonaro, ele disse que Musk seria a esperança, a salvação, uma vez que a democracia está ameaçada. É um discurso muito comum, vendo ali os próprios autores dessa ameaça à democracia se fazerem de vítimas. E é isso que Elon Musk está ali vendo, né? Está tentando ajudar com que Bolsonaro não seja, de fato, condenado, que tenha esse apoio popular, principalmente das redes sociais. Então, a gente vê um uso pelos próprios interesses e não por interesse da população. O uso das big techs, que eles, no caso, não querem aquele projeto de lei que tramita aqui no Congresso Nacional, que regulamenta as fake news, que regulamenta as redes sociais. E é por isso que eles já fazem essa frente. Vamos à manchete da Raniele. Ari, a Raniele, aliás, a manchete que deu um erro aí. Então já vamos direto, Raniele, com a sua matéria, com a sua notícia. 11-0, Supremo enterra a possibilidade de Forças Armadas serem chamadas para moderar a crise entre poderes. Decisão unânime. Exatamente. Os 11 ministros, Amadeu, já votaram, sendo que essa votação só terminaria às 23h59 de hoje. Votação unânime. Todos os 11 concordaram que as Forças Armadas não têm esse papel de poder moderador entre os três poderes e nem de intervenção militar, supondo ali uma ruptura institucional entre esses poderes e aí chegar a intervir. Era uma interpretação do artigo 142, feito por juristas, principalmente aliados do ex-presidente da República, Bolsonaro, e que o PDT, ele foi ao STF questionar essa interpretação e agora cai por terra tudo isso. O próprio relator do caso, o ministro Luiz Fux, ele diz que há um descompasso desse desenho institucional da Constituição promovido ali ao longo desses últimos anos. E que as Forças Armadas, elas têm, na verdade, um poder limitado. Agora, sobre aquele pedido do ministro Flávio Dino de que essa decisão fosse amplamente levada às organizações militares e também às escolas, isso não teve maioria, portanto, não será levado também essa decisão às escolas. Agora, me chamou a atenção, Ari, eu quero ouvi-lo, a unanimidade, quer dizer, os dois ministros indicados por Bolsonaro bateram o martelo ao lado da legalidade. Amadeus, de outro modo, seria rasgar a Constituição, porque nós já explicamos, reiteramos, repetimos aqui. As Forças Armadas não configuram um quarto poder. O Brasil só tem 3, legislativo, executivo e judiciário. As Forças Armadas, elas fazem parte do executivo e a ele se subordinam. Então, o que os ministros fizeram foi confirmar algo que está lá na Carta Magna desde 1988, quando ela foi promulgada. De outro modo, os ministros, com todo respeito a André Mendonça, ao piauiense Nunes Marques, agiriam contra o próprio direito. Tira uma sombra do poder que se projetava sempre sobre o poder civil, Apoliana? Ajuda a tirar essa sombra. Eu acho que a gente ainda precisa passar um pouquinho mais desse processo, mas é claro que a posição da Suprema Corte do nosso país, como disse o Ari, reforçando o que já está na nossa Constituição, é um gesto importante para a sociedade sobre qual o papel, quais as atribuições das Forças Armadas dentro da nossa República. Agora, quando tiver dúvida, Guga, o Supremo tem que reunir os ministros para dizer, olha, 2 mais 2 é igual a 4? Foi isso que aconteceu, né? A gente teve que, enfim, dizer de novo o que já estava óbvio. Só que só sobrou agora o Ives Gandra. Tinha um jurista que tem nome, que tem currículo e que colocou a reputação dele em nome a serviço
dessa tentativa de golpe, interpretando de maneira errônea o artigo 142. Então, o argumento da extrema-direita, a base, boa parte do que eles sacavam na hora desse tipo de debate era o Ives Gandra. Não, mas olha aqui, ó, o jurista renomado fazendo essa interpretação. Então, como tinha um Ives Gandra da vida que sobrou sozinho, está sozinho, isolado, ninguém se queimou lá no STF com essa história, porque era muita queimação, você tirar o seu próprio poder e passar para os militares. Numa briga entre poderes, quem dá a palavra final é o STF, ponto. E o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles trabalham como um braço burocrático do Estado. Quando um dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário, quiser convocá-los, pode fazer isso, mas não pode convocar o executivo, convocar o Exército para moderar uma treta com o judiciário, para interferir nisso. Isso não pode, a gente já sabia, agora está mais óbvio ainda e só sobrou o Ives. Se bem que no mundo hoje, não é, Francis Teixeira, o temor dos golpes não vem das botinas e baionetas, ele vem mais mesmo dos algoritmos, né? Que são bem mais difíceis de controlar, Amadeu, muitas vezes. E eu comparo essa questão do Exército, das Forças Armadas serem consideradas um poder moderador por uma parte da classe política, com o terraplanismo, porque nada disso anda perto de ser interpretado na nossa Constituição. O Ari citou a Carta Magna e a própria Carta Magna, ela cria ali mecanismos, um sistema de peso e contrapesos dentro dos três poderes para que quando houver algum excesso, algum conflito, eles mesmos se resolvam e não haja a necessidade de, entre aspas, um poder moderador. Então, esse discurso é mais um discurso que vem desse lado da extrema-direita, que não tem qualquer embasamento jurídico, e se algum ministro do STF votasse a favor dessa tese, poderia pedir a renúncia, Amadeu, porque eu não saberia o que ele estaria fazendo ali, de fato. Vamos lá, Socorro, olha, a Socorro é daqui a pouco, é a Rani querida Veloso. O Lula vacinaram o Lula, a Raniele tem um flagrante, Raniele Veloso tem um flagrante do presidente sendo vacinado, Raniele. Olha aí, Raniele. Amadeu, isso foi agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, estava ali participando dessa coletiva temática, que é só para jornalista convidado, e aí o Lula ele fez um